Olá, amigos queridos do Seja Barra. Nós estamos dando continuidade ao nosso curso de mediunidade, né? Devassando o invisível, como diz aí no primeiro slide, devassando o invisível pelo intercâmbio mediúnico. Comigo, Leila Brandão e Preci, a nossa querida Preciosa. E a gente tem trabalhado bastante para dar o melhor de nós mesmos a vocês que nos seguem. Nós estamos pedindo a Deus que brevemente a gente possa retornar presencialmente para discutir a respeito disso tudo. A mediunidade é simplesmente maravilhosa, não está presa ao espiritismo, né? A mediunidade, desde que o mundo é mundo, os homens têm condições de entrar em contato com a dimensão espiritual, porque nós somos espíritos encarnados. A nossa verdadeira vida é na dimensão mais ampla da vida. A nossa alma imortal tem uma velocidade tal que nos permite viajar por outros mundos habitados. Mas nós recebemos, como nós sempre gostamos de relembrar, quando nós fomos criados, nós recebemos um corpo espiritual, um corpo que nos permite absorver os elementos materiais do globo onde vamos encarnar. E esse corpo espiritual, que é o nome que Paulo de Tarso deu a esse corpo que sobrevive, né, que é imortal, esse corpo espiritual, os espíritos deram o nome de perispírito. Então, esse nosso curso se inicia às 18h30 de todas as quartas-feiras, com duração de 1 hora. Então, você está convidado. Por isso que a gente nunca pode dizer bom dia, boa tarde, boa noite, porque estando na rede, qualquer hora você pode nos acessar e participar do nosso grupo. Na semana passada, nós tivemos a participação da Maria Rita perguntando sobre o Consolador, que ela tinha alguma dúvida sobre o Espírito de Verdade. E ela disse assim, o Espírito de Verdade é o Consolador prometido por Jesus? Sim, o Espírito de Verdade, segundo o nosso entendimento, agora é uma opinião assim, de alguns espíritas, né, porque há muita controvérsia nessa explicação, o Espírito de Verdade é uma falange de espíritos liderados por Jesus. Ele fala Espírito de Verdade, que é uma falange de espírito, alguns chamam do Espírito Santo, naquela trindade universal, né? Deus, Espírito e Matéria. E esse Espírito seria o que os nossos irmãos da igreja chamam de Espírito Santo. Mas Espírito, Deus, nosso Pai, Espíritos, todos nós que fomos criados, e a matéria que nos possibilita manipular para podermos desfrutar, desfrutar da herança celeste. Eu sempre rio porque eu repito tanto que vocês já devem estar cansados de ouvir isso, né, meus irmãos? Então eu peço a Jesus nesse instante que nos envolva na sua paz, para que nós sejamos instrumentos do seu amor nesse trabalho voluntário que todos nós dedicamos a Ele, ao nosso Mestre, tentando granjear o seu coração para Jesus, tentando plantar aí a semente do amor, que é o projeto do nosso Mestre. E por falar em semente, quando a gente fala que a mediunidade não pertence ao espiritismo, uma das amigas nossas, que faz parte do nosso grupo de meditação, recebeu uma página que ela diz assim, essa página que eu recebi, ela é católica, essa página que eu recebi veio com o nome, Leila. Quem me deu essas palavras foi uma pessoa chamada Ismael. Será que a gente conhece algum Ismael? Aí eu disse para ela, minha irmã, Ismael é o espírito que nós espíritas demos o nome para esse espírito responsável
pelo nosso país, pelo Brasil, ele se chama Ismael, o nome que os espíritos deram a ele. E aí ela ficou muito impressionada e eu pedi a ela que transcrevesse o texto para mim, que eu vou ler para vocês terem uma ideia como que é a manifestação dos espíritos, coisa linda, em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Mas eu vou deixar para o final. Tá, 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 tá. Aí você vai me dizer se pode ser de Ismael ou não, porque quando a gente recebe uma informação da dimensão espiritual e o espírito assina, nós podemos avaliar se essa mensagem é realmente do nosso querido Ismael, mentor do nosso país. Aí você vai me dizer, mas eu vou deixar para ler no final, viu, Karina? Estou te desafiando a assistir o nosso programa, embora ela seja católica, ela tem muita fé em Nossa Senhora, uma coisa linda, é uma pessoa muito iluminada, e ela então escreveu esse texto e com certeza ela vai assistir também o nosso grupo de estudos, os nossos estudos, até porque eu quero homenageá-la nesse momento e vou deixar para o final. O estudo de hoje é um estudo, gente, maravilhoso. Porque Leon Denis diz que o século XIX foi o século das revelações. E realmente foi, assim, muitas revelações. As experiências do Dr. Banerjee, que a gente nem falou aqui ainda, né, que tem catalogado 3.000 casos de reencarnação, as experiências de tantos outros médicos que experimentaram a aparição de espíritos, né, que evocaram o espírito em suas reuniões e que os espíritos não só apareceram, mas muitos deles se materializaram. É um estudo muito interessante e a gente dá de forma resumida aqui. Mas nós damos a bibliografia para que vocês pesquisem e aprofundem, tá bem? Então, no dia de hoje, nós vamos ver, hoje, 16 de setembro, hoje nós vamos ver aparições e materializações dos espíritos. Está no Invisível, capítulo 20. O livro No Invisível, esquecemos de colocar aí, mas é um dos principais livros de Leon Denis. Leon Denis começou com o livro Depois da Morte, depois O Porquê da Vida, O Problema do Ser do Destinador, ou seja, ele tem 20 livros publicados, é continuador de Allan Kardec, desculpa. E nós temos usado muito Leon Denis, porque ele traz pesquisas importantíssimas a respeito da mediunidade. Poderíamos usar muitos outros livros também, toda a coleção André Luiz. Eu digo, quem estuda a doutrina espírita não pode ignorar a coleção André Luiz. Mas eu sei que são muitas informações, né? Muita coisa na cabeça da gente. Então a gente começa do beabá e vai ampliando a nossa possibilidade de entendimento, e aí sim vamos em casa, especialmente nessa época de pandemia, deixar um pouco a televisão e partir para os estudos sobre o que é essencial na nossa vida, que é esse conteúdo espiritual para nós irmos rejuvenescendo, como diz Leon Denis. Os estudos espíritas nos rejuvenescem. Então vamos lá. A reaparição. Reaparição é reaparecer, né? Então, Denis chama de reaparição, dizendo que a prova mais poderosa da sobrevivência é reaparecer sobre a forma humana e da sua última vida terrestre. Por que nós podemos aparecer com aquela nossa forma humana e também, de acordo com a evocação, reaparecer, não necessariamente com a mesma roupagem, ou então com a mesma roupagem, temos essa possibilidade
Já que nós devolvemos o nosso corpo físico à Terra e os átomos que movimentavam o nosso corpo físico, como diz André Luiz, bilhões, né, de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos, para nos permitir essa organização corporal, Leon Denis diz que esses átomos eles vão movimentar novos corpos, né, no futuro. É a ressurreição da vida, é essa vida que a gente enterra e que vai reaparecer em outros corpos. Mas são esses átomos que os espíritos pegam para formar, reaparecer com o mesmo corpo? É evidente que não, né, meus irmãos? Eles têm condições de, na manipulação fluídica, é o que Denis diz aí, o espírito reconstitui essa forma por meio dos elementos fluídicos e da força vital dos assistentes. Nós que estamos numa reunião de materialização, todos nós somos aproveitados no nosso potencial psíquico que pode ser exteriorizado a favor da causa que estamos planejando, né? Ou seja, ver um espírito materializado. Então, tem assistentes especiais que são os médiuns que doam ectoplasma, que é esse elemento vital capaz mais materializado, mais próximo da nossa matéria, que os espíritos manipulam e formam o seu corpo com a aparência que nós poderemos reconhecê-lo. Então, na presença de médiuns dotados de considerável força psíquica, vem-se formar mãos, rostos, bustos e mesmo corpos inteiros, que têm todas as aparências de vida. Tem calor, tem tangibilidade e movimento. Ali tem uma gravura dizendo ação do ectoplasma pela boca. Fica parecendo uma figura assim, meio mitológica, né? Aquela coisa saindo da boca, mas essa energia luminosa. Só que as fotografias saem dessa forma, ou saíram dessa forma no século XIX, né? Como que eles não tinham muita condições de fotografar melhor. Então, essa reaparição, porque aparecer, os espíritos podem aparecer, mas reaparecer, aí te dá a evidência de que eles estão interferindo naquela aparição, porque eles estão reaparecendo. Então, lendo novamente o texto, Denis diz: a prova mais poderosa da sobrevivência é reaparecer sob a forma humana, de sua última vida terrestre. O espírito reconstitui essa forma por meio dos elementos fluídicos e da força vital dos assistentes. Na presença de médiuns dotados de considerável força psíquica, ou seja, esses que doam essa matéria psíquica chamada ectoplasma, os espíritos podem formar mãos, né, que às vezes eles põem, imprime numa argila, ou faz numa luva de parafina também, eles imprimem, isso mais para frente nós vamos ver. Podem materializar apenas o rosto envolto numa nuvem, né? Ou podem materializar busto, metade da cintura para cima, como podem materializar o corpo inteiro. É fantástico, né, meus irmãos? É lindo, é fantástico e é lindo essa possibilidade. Por que nós não podemos produzir isso agora? Claro que podemos, talvez até de forma mais desenvolvida, mais evoluída, talvez, eu digo talvez, porque muito poucas pessoas se dedicam
a reuniões de materialização hoje em dia. São poucas as organizações que se dedicam a isso, porque o Espiritismo, o mais importante do Espiritismo é ensinar a verdade. Não é só que a verdade está aqui, está lá, a verdade está em todo lugar. A meta do Espiritismo é revelar, vamos dizer assim, a possibilidade da gente entrar em contato com os nossos irmãos na realidade espiritual. A gente fazer, se comunicar com eles. Essa foi e é a grande meta da doutrina dos espíritos. Mas vai também com uma mensagem de esperança, porque ela se baseia no projeto do amor do Cristo, que Jesus já tinha dito tudo isso, mas nós havíamos esquecido. Por isso eu disse à nossa irmã que Jesus, antes de desencarnar, ele disse assim: e eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito e que agora não teríeis condições de compreender. Então Jesus previu, né? Previu não, ele prometeu que nos enviaria o Consolador. E o Consolador está entre nós, que é a doutrina dos Espíritos. A terceira revelação de Deus aos homens veio através de uma falange de espíritos liderados pelo Espírito Verdade, que nós chamamos de o Consolador prometido por Jesus. Então vamos seguir. As aparições. As mãos nos tocam, nos acariciam ou batem. Mudam de lugar os objetos e fazem vibrar os instrumentos de música. Os rostos se animam e falam. Os corpos se movem e passeiam por entre os assistentes. Pode-se agarrá-los, apalpá-los, e depois eles se desvanecem. Num repente, passando do estado sólido para o fluídico após efêmera duração. Então, os espíritos materializados, eles não podem ficar muito tempo, porque o médium está doando aquele ectoplasma para que ele se materialize, ele tem um desgaste físico também. Então, não é possível que se faça uma manifestação demorada. E todas as revelações que o século XIX trouxe, início do século XX, serviu, todas essas experimentações e todos esses grandes escritores escrevendo a respeito, serviu para nós consolidarmos a nossa fé. Mas hoje em dia, nós temos uma psicografia de uma forma muito rápida, que eu vou ler até para vocês essa aqui no final. Nós temos meios de ouvir, né, a presença dos espíritos, nos é muito mais fácil isso atualmente, até porque não corremos risco de ir para as fogueiras, né? Embora Joana de Ângeles diz que a gente não é queimada pela fogueira física, mas a fogueira moral, a fogueira espiritual, os ataques, né? Muitas vezes nos machucam bastante também, mas a gente não desanima, porque é muito importante que a humanidade tome consciência de que não existe morte, que a gente vai continuar existindo. Ponhamos isso na nossa cabeça e diante do desafio da morte, quando ela bater a nossa porta, vamos aceitá-la, porque é simplesmente uma passagem. Vamos relaxar, chamar Jesus e aceitar a nossa passagem, porque seremos recebidos na dimensão espiritual com flores, com os amigos, com aqueles que nos amam, ainda mais se nós soubemos cumprir a nossa missão na Terra, não é assim? Então, é o que Leon Denis fala aí, que essas aparições tem que ser mais rápida, né? Os fenômenos dos transportes.
O fluido universal é o estado mais simples da matéria que, mediante condensações graduais, constitui a base da matéria terrestre. Então, a matéria, ou fluido, matéria elementar primitiva, diz os espíritos, ou fluido cósmico universal, é o início de tudo, é a matéria mais simplificada. Essa matéria, digamos assim, o ponto 1, né? Porque zero é nada, então 1, ela é formadora de todo elemento material que existe, não só na Terra, mas em todo o universo. Então, a matéria elementar primitiva, ou fluido cósmico universal, por isso que ele fala aí o fluido universal, ele é a base de todos os elementos materiais. Os corpos materiais, continuando a leitura, não são tão densos, tão compactos como parecem. Os fluidos os atravessam com a maior facilidade, assim como os próprios espíritos. E assim se explica o fenômeno dos transportes. Aí tem uma mesa assim, meio de ladinho, que a Preci colocou, dando a ideia que ela está sendo transportada sem ninguém tocá-la, né? Aí seria, em muitas reuniões de materialização, os espíritos levam flores que eles colhem lá no jardim, eles podem introduzir uma mesa, como é o caso aqui, eles podem introduzir o que quiserem. Como que eles podem realizar isso? É isso que Denis fala, os corpos materiais não são tão densos como a gente pensa, porque a gente não vê os espaços vazios entre os átomos. Todo elemento material aqui são os átomos em movimento, né? Nada nesse mundo está parado, parece que está parado, mas está tudo em movimento. E existem os espaços entre os átomos. Então, quando eles concentram os átomos para um ladinho e outro para o outro, fica um espaço enorme, vazio no meio, onde eles introduzem o objeto material que eles querem que atravesse a parede, que atravesse tudo, até chegar aonde está acontecendo a reunião de materialização. Gente, isso é muito lindo. Então, uma parede assim não constitui obstáculo para o espírito. O espírito atravessa aqui tranquilamente. O espírito está no nível de vibração que ele passa, esse alimento, essa matéria não lhe oferece nenhum obstáculo, assim como o fogo também não, tá bom? Então, eles passam por entre os átomos em movimento. Eles têm como manipular aquilo, dar um jeitinho, e passam ali e entram na reunião. As transformações da matéria. Nos sucessivos graus de sua rarefação, a matéria passa do sólido ao líquido, depois ao estado gasoso e, finalmente, ao estado fluídico, que aí vira pura energia, né? Os corpos mais duros podem, assim, voltar ao estado etéreo e invisível. Em sentido inverso, o fluido mais sutil se pode gradualmente converter em corpo tangível e opaco. Então, para a gente entender melhor como é esse processo, imagina uma pedra de gelo. Uma pedra de gelo é bem dura. Quando a gente congela o alimento, né, o alimento fica bem duro, igual uma pedra. E aí, quando você pega a pedra de gelo, põe no calor, aquele gelo vai virar líquido. E se você pega aquele líquido, põe num calor constante, um calor ainda mais alto, que a água ferva, a água vai evaporar e vai virar vapor. E sobre condições especiais, esse vapor também vai se rarefazer, vai se tornar mais fluídico, né? Por isso que a homeopatia trabalha com essas essências, quinta essenciada,
não sei o que, a 30, eu não entendo muito da homeopatia, mas eu sei que eles vão diluindo aquela matéria para ela ficar cada vez mais rarefeita, porque quanto mais rarefeita ela for, mais penetrabilidade, mais velocidade ela terá para chegar ao problema que a gente tenha no nosso corpo espiritual ou perispírito. Será que está difícil, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que Leon Denis nos ensina? Ali na gravura tem uma mãozinha assim por cima de um copo d'água e está simulada as energias que estão caindo ali, né? As energias, a força fluídica, a sua força fluídica ali sendo colocada na água e muitas vezes é enriquecida pelos fluidos que os nossos irmãos maiores trazem da dimensão espiritual para nos beneficiar. Então, aí a gente entende, nessa gradação de condensação da matéria, da parte sólida, né? Passando para a parte líquida, depois para gasosa e depois para fluídica, dá para a gente entender. Tem até um grande sociólogo, psicólogo, Zygmunt Bauman, eu gosto muito de falar nele, que ele chama modernidade líquida, porque as coisas estão fluindo tão rápido, porque o líquido tenta conter a água na sua mão, você não consegue, né? Aquilo sai. Então, assim, a modernidade está muito líquida. E há de chegar o tempo que ela vai estar puro vapor, né? Então, é a velocidade que o progresso intelectual está acontecendo. Agora, nós temos que cuidar muito do progresso moral, para ver se a gente usufrui desse progresso intelectual, né? Assim, meus irmãos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte para a gente deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Eu fico imaginando, assim, daqui uns 20 anos para frente, gente, esse mundo vai estar outro. Aí eu fico prometendo para os meus filhos, eu falo assim, olha, gente, é o seguinte, não se preocupe, eu não quero morrer agora. Eu só vou morrer quando tiver celular para a dimensão espiritual, porque aí eu vou ligar para vocês e vocês vão me dar importância. Eles morrem de rir quando a gente brinca assim, mas vai que eu seja até uma profetisa, né assim? Então vamos lá. A condensação de suas formas. Os espíritos condensam suas formas para serem percebidos primeiro pelos médiuns, videntes, depois eles tornam-se visíveis para todos, deixam-se pesar, seus membros podem deixar impressões, moldes. No Brasil, o repórter Salomão Schwartzman deve ser assim a pronúncia, não sei, publicou a materialização de Josefa no semanário Fatos e Fotos, no dia 3 de agosto de 1963, muitos aí nem eram nascidos ainda, né? Ocorrido no Centro Paz e Amor, na cidade de Andradas, no interior de Minas Gerais. É nessa foto ao lado, que é essa foto que a gente pesquisou na internet, que tem o Chico, o espírito materializado da Josefa e mais uma senhora que deve ser lá da reunião. Isso aí aconteceu nessa cidadezinha de Andradas. Muitos espíritos se materializaram e ainda continuam se materializar aí por essas reuniões, né, ocultas que ocorrem, porque a reunião tem que ser no lugar silencioso, tem que haver uma certa escuridão, que depois Leon Denis explica. Mais para frente nós vamos ler um texto de Denis que explica isso, não vou me antecipar. Mas a condensação de suas formas acontece assim, é gradativo. Eles vão manipulando aqueles fluidos, né? Vão condensando aqueles fluidos com a ajuda do ectoplasma, do doador de ectoplasma, e mais das pessoas que estão participando, da força psíquica que a pessoa exterioriza, eles vão graduando até formarem, quem sabe, só uma mão,
ou só um rosto, ou o busto, conforme nós já dissemos no texto atrás. E aí trouxemos para exemplificar essa materialização de Josefa. Relato de Aksakoff, que foi um caso muito célebre, que era de uma senhora, a senhora Livermore, né, Stella Livermore, ou Livermore, não sei como é a pronúncia. Ela tinha morrido, tinha falecido, aparece a seu marido, banqueiro Livermore, em Nova York, de 1861 a 1866. Então, deve ser Livermore, né? Que o IA Livermore, mas nem sempre é, né? Mas, enfim, de 1861 a 1866. Então, foram 5 anos de experimentação que Aksakoff participou da experimentação, em 388 sessões, dirigidas por um outro espírito que se denominava Dr. Franklin. Uns 100 ditados são escritos por Stella, sob a vista do seu marido, em cartões trazidos e marcados por ele. O homem era tão cético, né, que ele queria, no papel que ele marcasse, nos cartões que ele marcasse, que a sua mulher pudesse se manifestar ali, escrevendo ali. Olha que coisa impressionante, tinha que ficar célebre mesmo, 388 sessões. Ela fez 100 ditados, que são escritos por ela, né? Escrito por Stella, sob a vista do seu marido. Interessante que você lendo esse caso no Invisível, que Leon Denis coloca, a gente vê que o marido aí depois já não duvidava mais. Ele já sentia até o perfume dela, o jeitinho dela, o cabelo. Ele já não duvidava mais da presença da sua esposa materializada. Graças a uma luz misteriosa que envolvia o fantasma, o Sr. Livermore disse: sua fisionomia era de uma beleza sobre-humana e olhava-me com inefável expressão de felicidade. Olha que lindo, meus irmãos. Então aparece uma pessoa querida para você, com uma carinha super feliz, materializada. Já pensou? No futuro nós vamos ter isso assim normalmente. O futuro está chegando. Só que a gente pensa em futuro, nós somos muito imediatistas, né? Mas a gente pensa em futuro como se fosse assim, daqui 5 anos, 10 anos. Não, a gente demora, a gente demora um pouquinho mais para dar essa caminhada, não é mesmo? Mas aí está a gravura, então, do senhor, né, do banqueiro Livermore, em presença da sua esposa, a dona Stella. Alexandre Aksakoff. Quem foi esse homem, né? Ele nasceu em 1832 e morreu em 1903. Então, morreu com 78, com 81 anos. Naquela época, morrer com 81 anos, né? Não é isso? 78, 1900, morrer com 81 anos é bem idoso, porque a média de vida nessa época era 45 anos, né? Então, ele viveu bastante tempo, graças a Deus, trazendo essas experiências fantásticas para nós. E ele era um russo diplomata, conselheiro de Alexandre III, filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas durante o século XIX. Olha que século maravilhoso, esse século das revelações, né? Ernesto Bozano, não é Ernesto com H, é Ernesto com E, porque tem muito Ernesto que é com H, não é assim? Ernesto Bozano
em janeiro de 1910, já no século XX, publica experiências com a senhora Desesperance, também ficou muito famoso, lá na Noruega, e um grupo de experimentadores, na residência do professor Herr E. Herr E é senhor E, não botaram o nome. Em quase todos se apresentou a forma de Nefentes, que era uma forma de mulher extremamente bela. Interessante que pesquisando sobre essa palavra no Google, que ele coloca nefentes com PH, né? Diz que são plantas carnívoras. Aí eu fui ver essas nefentes, planta carnívora, realmente elas têm um formato, parece de corpo humano mesmo. Então, acho que é o apelido que eles deram, que era parecido com essas plantas, né? Deve ser, também não sei. Fica aí um desafio para vocês pesquisarem isso, tá? Nefentes. Mas diz Denis que é uma forma de mulher extremamente bela. E ele diz, materializava-se no meio do círculo, materializava-se no meio do círculo e se prestava, ora a ser fotografada, ora a escrever, ora a fornecer o modelo de sua própria mão, emergindo-a em parafina liquefeita. Muito interessante, né? Como que os espíritos que vinham preparados para isso, colaborar com a pesquisa científica para não deixar a menor dúvida para a humanidade. É pena que a dúvida ainda exista, porque assim como tinha esses experimentadores sérios, existiam muitos, entre aspas, picaretas que ganhavam dinheiro falseando essas materializações de espíritos, né? Falsificando tudo, meus irmãos, infelizmente. Mas esses sérios deixaram para nós esse depoimento. E eu já participei de reuniões de materialização lá em Brasília, já até contei isso para vocês, né? E é muito lindo, porque tem que ser feito numa escuridão enorme e a materialização que nós conseguimos, na época, pelo menos que eu fui, foi de luzes. Mas era um festival de luzes, uma coisa mais linda, que se não fosse uma casa séria, nós poderíamos dizer, foi tudo falsificado, né? Porque hoje em dia você criar um clima de luzes é muito fácil, né? Com a tecnologia que nós temos hoje. Então, por isso é que precisa ter muita seriedade na hora de você acreditar alguma coisa. Porque, de repente, você pega um ângulo de luz que dá uma... ainda mais fotografia. Fotografia, se hoje já é perigoso você forjar coisas, imagina naquela época que era quase tudo em sombras, né? Não existia a fotografia colorida. O molde da mão. Terminada a sessão, isso aí Ernesto Bozano nos contando, né? Foi examinado o molde. Exteriormente, parecia informe, né? Imagina um molde com parafina, então do lado de fora da parafina ficava tudo informe. Fomos no dia seguinte levá-la a um modelador, a fim de nos dar a reprodução interior em gesso. Executado o trabalho, pudemos então admirar uma mão muito pequena e completa até o punho. Todas as minúcias das unhas e da pele apareciam. Os dedos se apresentavam curvados por forma tal que seria impossível a uma mão humana ser retirada sem quebrar o modelo. Incontestável, né? Imagina, você enfia a sua mão na parafina, né? A parafina toda aqui em volta, você enfia a mão lá e depois você vai tirar a sua mão vagarosamente para ficar o molde lá. Mas se o seu dedo está assim lá dentro, você vai quebrar o molde, é em gesso, né? E, no entanto, saiu perfeitinho, com todos os detalhes das unhas e tal. E para ser uma experiência científica, tem que repetir muitas vezes e alcançar o mesmo resultado.
E aí está a grandeza desses pesquisadores do século XIX. Repetiam muitas e muitas vezes. Você viu aquele outro? Foram 388 reuniões, né, para se conseguir 100 páginas editadas pelo espírito que estava se materializando. Ernesto Bozano, quem foi Ernesto Bozano? Eu coloco que é para vocês buscarem essa literatura, né? Ernesto Bozano foi professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim e pesquisador espírita italiano. Destacou-se como um contribuinte ativo na literatura italiana e francesa sobre os fenômenos paranormais a partir da virada do século XIX até o início dos anos 1940. Aquele primeiro livrinho que eu coloquei ali é A Crise da Morte e o outro é Pensamento e Vontade. São todos dois livros muito fáceis, fáceis entre aspas, tem que meditar a respeito das informações que Bozano conta, mas são acessíveis ao nosso entendimento. E Aksakoff, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu esqueci de falar do livro dele, ali. O seu livro Animismo e Espiritismo também já tem em português e a gente deve lê-lo, nós que somos estudantes da mediunidade, né? Então, voltamos para onde nós estamos. A visibilidade depende da condensação. Os elementos das materializações são temporariamente tomados dos médiuns e das outras pessoas presentes. Suas radiações, seus eflúvios, são condensados pela vontade dos espíritos, ao começo em amontoados luminosos. Depois, à medida que aumenta a condensação, a forma se desenha e torna-se cada vez mais visível. Nós já falamos isso lá atrás também, Denis já falou, que essa condensação, essa visibilidade, depende dessa condensação de fluidos que o espírito traz, que o doador de ectoplasma faz, que os praticantes ali, como é que chama? Os personagens que estão ali assistindo, ajudando, né, os figurantes de ajuda, esqueci a palavra, os figurantes de ajuda, que somos nós se formos assistir, os assistentes, né, também doarão ectoplasma, doarão da sua energia psíquica para que aquela forma fique cada vez mais visível. A visibilidade, então, depende disso, da quantidade de elementos materiais que o espírito puder manipular e souber também, né? Materialização de um lírio perfumado. No dia 28 de junho de 1890, sob as vistas de Aksakov, em casa da senhora Desesperance, em Gotemburgo, na Suíça, um lírio dourado de 6 pés de altura. Um pé, eu acho que é 2, qualquer coisa centímetros, né, se eu não me engano. Então, seria um lírio de 6, assim, né, mais ou menos desse tamanho, né? 13, 14 centímetros de altura, não sei. Aí teríamos que fazer a conta. Foi produzido pelo espírito de Holanda, auxiliado pelos assistentes. Esse espírito depositou areia, terra e água num vaso, que em seguida cobriu com o véu. E quando Yolanda retirou o véu, viu-se aparecer uma linda planta coberta de flores que exalavam penetrante aroma. Olha, meus irmãos, que coisa mais linda. Pensa bem, você está numa reunião, de repente entra uma luz, né? Começa uma luz a aparecer, a luz começa a ficar, se adensar, vira um espírito ali, materializado,
ele então pega, materializa uma terra, um vaso, põe tudo ali e tampa com um véu dele, materializado também. Eu estou só repetindo o que os nossos irmãos viram, né? Para a gente ver mentalmente o que está acontecendo. Aí ela puxa aquele véu assim, descobre uma flor linda, um lírio perfumado. Coisa linda. Quantos lírios perfumados nós já doamos para alguém ou já recebemos de alguém? Eu tenho uma amiga querida, a Tereza Cristina, médium também extraordinário, que ela vive nos dando flores. Para todo mundo ela compra a flor e dá a flor. E aí fica sempre aquele perfume de flor na sua mão, né? Porque a gente fica impregnado daquilo que a gente dá. Vamos curtir muitas flores, imaginar essas flores, trazer para o nosso coração e doar para aquele que nós amamos, né? Assim, ainda que fluidicamente, ainda que intencionalmente. Então vamos seguir. A vontade sobre os fluidos. A vontade e o pensamento são criadores. Nossa, a gente não cansa de falar isso, né? Um espírito pode agir sobre os fluidos e emprestar-lhes formas e propriedades adequadas à finalidade. O homem dotado de poder de curar transmite pela vontade fluidos espirituais. É aquela força psíquica que Denis diz, são os fluidos do nosso espírito, os fluidos espirituais, aos próprios eflúvios e, por extensão, a água e a certos objetos materiais, como panos, metais, etc. Então, esse fluido especial, nós podemos colocar na água, como nós já vimos, colocar em plantas, como foi o caso do mesmerismo. O Mesmer começou assim, né, magnetizando, colocando fluidos deles em cada parte de uma árvore, assim, para as pessoas segurarem. Linda essa experiência de Mesmer. E a gente pode também experimentar durante uma oração. Nós pedimos a Jesus que nós possamos fluidificar a nossa água durante a prece, durante o passe e durante as reuniões de estudo. Você pode também colocar a sua água aí, que certamente ela estará sendo fluidificada. Os Espíritos trazem essa bem-aventurança para nós, né? Essa beleza de nós podermos colocar fluidos, que ele diz aqui, aos próprios eflúvios. Então, pela vontade do homem juntada com os espíritos, ela pode colocar nos seus próprios, na sua própria energia, nos seus próprios eflúvios, que sai de você, você pode colocar esses fluidos curadores. Movimentemos a nossa fé, meus irmãos. Movimentemos. E vamos doar muito para o outro as vibrações de amor, de paz, com as nossas mãos, direcionar para aquele que nós queremos beneficiar, porque se o fluido chega ao nosso corpo para a gente doar, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Por isso, Emmanuel diz, seja bom até por interesse, tá? Vamos lá. Deixa eu ver as horas, que eu não posso perder a hora. Aparições pela hipnose. Os fenômenos do hipnotismo e da sugestão nos mostram, sobre outras formas, a aplicação dessa mesma lei. Mediante a sugestão, provocam-se no organismo do sensitivo em transe profundas modificações. Pode-se fazer aparecerem ou cicatrizarem chagas, estigmas, queimaduras, regular certas funções como a circulação, as secreções, etc., que no estado normal escapam à ação da vontade. Então, veja bem, o que Denis está nos lembrando? Que a hipnose, quando a gente estuda sobre
a hipnose, que é a força do nosso pensamento e da nossa sugestão, quando você sugestiona ou sujete, né, a pessoa, quando você cria uma sugestão para aquela pessoa e endereça a ela aqueles fluidos que você quer beneficiá-lo, porque a hipnose tem que ser feita pessoalmente, para que você possa, por exemplo, ajudar a cicatrizar um corte, uma ferida, o que ele está dizendo aí, pode melhorar as queimaduras. Tudo isso é possível fazer com a hipnose, sugerindo aquele sujeito, se ele aceitar a sua sugestão, de que ele vai cicatrizar aquela ferida, ou vai aparecer ali uma ferida, isso é possível fazer com o hipnotismo. Qual é o poder da nossa mente? Pensem bem. Olha quanto treinamento nós temos possibilidade de realizar. Em vez da gente ficar parado aí, reclamando pelos cantos, tô com dor aqui, tô com dor ali, vamos experimentar as nossas mãos, a energia das nossas mãos, a energia do nosso pensamento, a doação fluídica. Vamos fazer isso, meus irmãos. É para isso que nós estamos estudando. Vamos tentar? Depois você me dá um retorno se você conseguiu alguma coisa, tá bom? Deixa aí que eu ainda tenho que ler um texto lindo aqui. Transfiguração mais ou menos completa. Em resumo, pode-se dizer que os modos de ação do espírito variam conforme os recursos facultados pelo meio em que ele opera. Há casos em que o duplo do médium exteriorizado é utilizado e modificado pelo espírito, ao ponto de reproduzir o aspecto que tinha este na Terra, e mesmo os traços da sua fisionomia. O espírito, por efeito da vontade, se reflete, se fotografa na forma fluídica do médium. É uma transfiguração mais ou menos completa. Olha que coisa interessante. Então, o médium entra em transe, o seu corpo se desliga um pouco, e o espírito ali, ele pode aproveitar aquele perispírito que está muito próximo da materialidade e fazer a sua imagem ali para que todos vejam. Olha que coisa interessante, que coisa mais interessante é esse estudo. Depois você pesquisa sobre isso, para complementar o que nós estamos falando. Reencarnação efêmera, que Denis chama de uma reencarnação efêmera. Há casos em que o espírito condensa e materializa seu próprio envoltório fluídico de forma a reaparecer tal como era em sua precedente existência terrena. Precedente existência terrena. A materialização seria, assim, uma espécie de reencarnação efêmera. Os médiuns passam por todos os graus de transe, segundo a soma de empréstimos que lhe devem ser feitos. É porque quando o espírito materializa, ele diz que pede emprestado um pouco da nossa vida para se materializar. Então, seria essa reencarnação efêmera. Mas aí, num laboratório de estudos, né, como é o caso das reuniões de materialização, seria realmente efêmera, uma reencarnação efêmera. Mas Kardec, ele admite esses espíritos que eles chamam não gerados, né? Espírito. Depois eu vou lembrar. Eu vou lembrar para a semana que vem. Mas Kardec admite dessas reencarnações assim rápidas, que os espíritos precisam aparecer para determinada coisa, não é nem bicorporeidade, é uma outra história. Depois nós vamos ver essa outra história. Mas é importante a gente saber que os médiums, eles doam a quantidade que o espírito precisa, e se ele está disposto a doar, né, ele vai doando, 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 e o espírito, então, concretiza a materialização, muitas vezes no perispírito do médium, mas tem que ser uma coisa rápida para não dar um desgaste no médium. É isso aí para concluir que Leon Denis fala, as ondas luminosas e o período de gestação do ser. Todo germe, todo corpo, seja vegetal, animal ou humano, deve se construir nas trevas antes de aparecer a luz do dia.
A fotografia, a imagem que você tira ali, né, é forçada a operar em condições análogas, é preciso ter total escuridão. Acontece o mesmo com as formações temporárias de espíritos. Os gabinetes escuros facilitam as materializações. Não quer dizer que eles não consigam a materialização sem estar tudo escuro, mas facilita, porque como a matéria está muito rarefeita, muito sutil, ela só é visível quando está tudo escuro e apenas uma luzinha que eles funcionam ali para deixar com que fique visível para todos nós, né? Então, acho que terminamos aqui. E aí eu vou dar de presente para vocês esse presente que a nossa amiga, eu digo nossa amiga, porque a gente tem um grupo de meditação, que é a Tereza Cristina quem dirige, e é um grupo que nós já estamos completando 4 anos. Nesse grupo de meditação, a gente também tem radiado muito, nós acreditamos muito na propriedade de radiação, mas o grupo não é espírita, é um grupo que tem várias religiões, tem espíritas, tem católicos, e tem pessoas que não frequentam religião nenhuma, não são ateus, né? Aquela sou ateu, graças a Deus, mas são simpatizantes de muitas pesquisas e tal, são cientificistas. Então, eu vou ler a página que a nossa querida Karina Simonini, né, que é uma artista, ela já fez vários banners para mim, para me ajudar na divulgação das palestras, e ela escreveu esse texto e recebeu desse espírito Ismael. E aí você vai me dizer, eu vou ler o texto e você vai me dizer se você acha que é de Ismael ou de algum espírito da falange de Ismael, ou algum espírito, qualquer Ismael que existe aí. Mas vamos ver o conteúdo. Ao sermos concebidos na terra, fomos um dia a união de 2 sementes. Ao nascermos, iniciou-se a missão de semearmos nossas próprias sementes. Da terra brotará a semente que alimentará, a semente que nos dará o aconchego da sombra, ou simplesmente despertará os sentidos mais sublimes através da visão, do tato, do olfato e do eu sou em tudo o que vive. Nesse momento, cada um de nós tem como missão espalhar suas melhores sementes. Não importa se em campos férteis ou áridos, apenas importa o sentido da semeadura. Apenas importa quais sementes estaremos deixando como herança para todos os que cruzarem nossos caminhos, pois cada ser que nos toca ou que tocarmos fará parte de uma história que se multiplicará em várias histórias e em várias vidas. Deus nos deu as sementes para semearmos e o livre-arbítrio em nossas escolhas. Portanto, pense bem, pois o adubo que Deus espera de nós se chama amor. Olha que lindo, o adubo que Deus espera de nós se chama amor. Que nós saibamos seguir as instruções dos nossos corações, pois um dia a semente plena de amor e de sabedoria foi em nós depositada por Deus para que pudéssemos dizer ao mundo que somos uma semente divina, uma partícula do Criador. E quem semear essas sementes, os mais doces frutos colherá. Regue diariamente suas sementes divinas. Agradeça diariamente o dom de se multiplicar. E ao acordar, apenas abra a janela e diga: obrigada, Senhor, pois somos
parte de ti, pois somos parte do todo. Ismael. Então, meus amigos, com esse texto tão lindo da nossa irmã, nós vamos encerrando os nossos trabalhos exatamente no horário previsto. Que Jesus nos abençoe. E eu aguardo, viu, o retorno de vocês com relação a todas essas inquietações que eu sugeri no texto e principalmente para me dizer, vocês acham que esse foi o Ismael, o grande Ismael, mentor do Brasil, foi um espírito amigo de Ismael, da falange de Ismael, se o conteúdo é tão bom que possa ser desse Consolador prometido por Jesus. Um beijo grande, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.